Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas por aqui, te convido a entrar, conhecer os conteúdos que rolam e se você gostar, fazer parte, tá bom? Tô muito feliz de você estar aqui e se você já faz parte, obrigada por estar comigo em mais um vídeo. Gente, pode não parecer, eu tenho essa carinha aqui, mas eu já tenho 29 anos. Eu fiz 29 anos em setembro agora, de 2024 e tô aí quase chegando nos 30, né? E então, assim, eu sou nova, né? Mas relativamente não tão nova assim. E eu sou uma pessoa que reflito bastante. Eu penso muito o tempo todo. Então eu tava pensando em coisas há um tempo atrás, em hábitos, em coisas que eu gostaria mesmo de ter implementado na minha vida muito antes. E que talvez hoje eu estaria sofrendo menos, né? Em alguns aspectos. Então, o título aí, 10 conselhos que eu gostaria de ter recebido o quanto antes, né? De preferência antes dos 18. Acho que antes dos 18 seria uma boa, viu? Então, é sobre isso que eu quero conversar e espero que vocês gostem desse papo e que a gente possa refletir juntos. O primeiro ponto eu coloquei que é conhecer a Deus por mim mesma, né? Então, conhecer a Deus pra mim foi um ponto tão fundamental na minha vida, como ser humano, como mulher, como pessoa, né? Foi crucial, assim, pra eu conseguir entender o todo sobre mim mesma. Então, ter conhecido a Deus antes teria facilitado tanto um autoconhecimento, mas eu creio muito que nada na nossa vida é em vão, né? Então, eu acho que a gente tem as experiências que tem na vida e essas experiências nos moldam, acho que no momento que é pra ser, né? Então, não importa, você conheceu a Deus com 5 anos ou com 50, né? Que bom que você conheceu, que Ele te deu essa graça de você conhecê-lo. Eu não tô dizendo que eu deveria ter conhecido a Deus antes. Tô dizendo que seria um desejo meu. É um desejo meu que eu tivesse conhecido bem antes. Teria poupado tantas coisas, né? Mas eu sou muito grata por ter conhecido, quando conheci, enfim. Não vou me estender muito nos pontos, mas a Deus de fato, assim, de verdade, né? Não só por ouvir falar de outras pessoas, mas tive meu próprio encontro, minhas próprias experiências com... Eu tinha 20 anos? Gente, eu sou ruim de matemática, peraí. Foi em 2015. 2015. Eu acho que eu tinha 19, 20 anos. Acho que foi por aí. E, assim, como foi bom tê-lo conhecido nessa fase da minha vida. Mas como teria sido a minha vida se eu tivesse conhecido antes, sabe? Então, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, por todo o autoconhecimento que isso me gerou. Porque conhecer o meu Criador, com certeza, me deu ferramentas suficientes para conhecer a mim mesma, né? A sua criação. Quem melhor para entender a criação do que o Criador, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Eu gostaria de ter conhecido antes, né? E, claro, isso não é um conselho em si, isso depende de vários fatores, mas talvez se eu tivesse conhecido bem antes, isso com certeza teria feito toda a diferença na minha vida. Vou abrir um parênteses aqui, porque nem todos os pontos são necessariamente conselhos, tá, gente? Eu vou ter conselhos, mas são hábitos, alguns são práticas, conselhos, virtudes, sabe? Então, oscila muito, mas no geral são coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, né? O que eu falaria pra Carol, né, de anos atrás seria: complemente os seus estudos, vá além da escola. Eu não vou me aprofundar na questão da escola, eu tenho uma visão hoje sobre o sistema educacional, principalmente brasileiro, né? E o sistema que eu estava dentro, inclusive, tanto como aluna, depois como professora. Então eu tenho uma visão hoje sobre o sistema que não é tão boa assim. E isso pode ser um papo para outro vídeo, mas de modo geral, eu acredito que a escola hoje ela não é suficiente. Talvez ela nunca tenha sido suficiente, né? Então, complementar os estudos, o estudo ele faz parte da nossa vida. Então, eu gostaria de ter tomado esse gosto por estudar, por desenvolver autodidatismo, buscar por mim mesma caminhos, alternativas, conhecer coisas. Eu tenho muita sede de conhecimento, de sanar dúvidas, curiosidades. Nossa, tem vários assuntos que eu gostaria tanto de me aprofundar que eu acho que eu não tenho
não tenho na vida tempo disponível para tudo que eu gostaria de aprender, né? Mas eu acho que é sobre isso, é sobre autodidatismo. Eu teria desenvolvido isso, não ficaria tão dependente do sistema educacional, do que a escola oferece ali, mas teria ido além, né? Então, esse é um conselho para a Carol de anos atrás, que talvez possa ser para você aí, que tá numa fase bem mais jovem, e vá além, sabe? Busque por conta própria, aprenda a estudar, aprenda a ir direto nas fontes confiáveis. Então, isso com certeza teria feito toda a diferença na minha vida, né? O terceiro ponto seria: aproveite cada fase. Não tenha pressa para crescer. Eu lembro que quando eu era criança, eu aproveitei, assim, até bastante a minha infância. Quem aí é dos anos 90, anos 2000 e até antes, teve uma infância, acho que um pouco mais saudável, digamos assim, né? A gente não tinha tanta influência das telas e de todos os estímulos que a gente tem hoje. Porém, em alguns momentos da minha vida, eu me vi, sim, com uma certa pressa de crescer, sabe? Uma certa cobrança, uma certa pressão por querer atropelar fases, sabe? Então, hoje com a minha filha, por exemplo, a minha filha tem 3 anos, nossa, eu vejo quão lindo é a infância e quão preciosa é essa fase que nunca mais vai voltar e que ela tem um prazo mesmo de validade, sabe? A gente só tem até 12 anos pra ser criança. Não importa se a gente vai viver 50, 100 anos, a gente só tem 12 anos pra ser criança. Então, isso é muito sério. Você querer atropelar as fases, você perde um tempo que você nunca mais vai recuperar. Então, a infância é um período, assim, muito lindo na vida de um ser humano, uma passagem muito preciosa mesmo. Então, eu quero tanto preservar esse período da minha filha, aproveitar cada fase dela, incentivá-la a aproveitar, não ter pressa de crescer. Afinal, crescer, você vai ter que pagar boleto, você tem que várias coisas, né, que a gente sabe muito bem. Então, pra que ter pressa, né? Então, assim, eu me vi em alguns momentos ansiando a quando eu fosse maior de idade e mal sabia, né, que a maturidade, que as coisas boas, elas não vêm só por causa da idade em si, né, mas é uma construção. Então, não ter pressa de crescer seria um conselho que eu daria a Carol de anos atrás. Quarto ponto, e aqui muita gente que não tem uma visão talvez parecida com a minha vai discordar, mas eu falaria: não namore sem propósito, né, pra mim mesma. E claro, é o conselho que eu vou dar com certeza pra minha filha. Não namorar sem propósito. O que seria não namorar sem propósito? Pra mim, o namoro, ele é um compromisso, né, que vai te levar pra algum lugar. Se você só tá namorando por namorar, pra suprir uma carência, pra passar um tempo, pra se divertir, porque você é jovem, se você nem entende por que você tá namorando, você não deveria estar namorando. Assim, o namoro pra mim é um compromisso que tá te preparando ali pra algo, que esse algo seria o casamento. Então, eu sou cristã, eu tenho valores e princípios pautados na palavra de Deus. E eu acredito na questão da pureza, da castidade, né, de se guardar para o casamento. Eu me guardei pra casar, né, mas isso foi uma influência até da minha tia, que era cristã e era a única referência que eu tinha, assim, de se guardar e tal. E aquilo desde sempre fez sentido na minha cabeça, sabe? Então eu nunca fui uma pessoa, uma adolescente que fui namoradeira, né? Mas eu tinha claro que o sexo era pro casamento e aquilo moldou toda a minha forma de ver. Então, mesmo gostando de menininhos, né, naquela fase que algumas passam, eu tinha isso claro de que não seria pra qualquer um, né? Então, eu tive um namoro que eu me arrependo de ter namorado um pouco pela pressão, porque eu tinha ali meus 18 anos e relativamente já é uma idade, né, que você já tá madura, só que eu não tava madura pra um relacionamento e aquele relacionamento não tinha propósito, pelo menos não da parte dele, né? Então, assim, foi muito frustrante, foi triste, né? Porque você acaba vivendo experiências que você poderia ter evitado. Então, alguns certos traumas, algumas, né, certas coisas eu poderia ter evitado passar e eu passei. E não tinha propósito naquilo, né? Graças a Deus conheci meu marido e, quer dizer, a gente já se conhecia, mas a gente
construiu uma amizade, fortaleceu uma amizade muito bonita e hoje estamos aí, temos a nossa família e já estamos há quase 7 anos no total juntos, 5 casados, graças a Deus. Então, mas eu poderia ter evitado muita coisa, né? Então, assim, não namorar sem propósito, com certeza é um conselho que eu me daria e que eu dou pra qualquer pessoa mais jovem do que eu, que me pergunte, que me peça conselhos. E pra minha filha, com certeza darei esse conselho. O quinto ponto tem muito a ver com o anterior, né, de namorar. Muitas adolescentes, muitas jovens, elas namoram porque simplesmente estão ociosas, estão sem o que fazer da vida mesmo, sabe? Porque se você tá trabalhando em você, se você tá estudando, se você tá focado em algo, você não tá tão pensando na sua carência, nos seus hormônios, nada disso, né? Então, o quinto ponto seria invista esse tempo de sobra em você. Então, esse tempo de sobra que a gente tem na nossa adolescência, na nossa juventude, nossa, como é bom você investir, né, em você enquanto você ainda é solteira, não tem responsabilidades, né? Eu lembro que eu passei muito tempo, assim, da minha solteirice muito preocupada com o futuro, com coisas lá da frente, se eu iria conseguir casar, se eu iria, né? Enquanto eu poderia estar investindo tanto em mim, e em autoconhecimento, em cursos, em coisas mesmo. E graças a Deus, num período eu consegui fazer isso, entender e fazer de fato, né? Mas eu poderia ter começado bem antes. Então, eu lembro que na época da solteirice, eu escutava muito algumas palavras, palestras, né? Que falavam que ser solteiro, a palavra solteiro, o significado dela era sobre ser inteiro. Então, isso fez muito sentido pra mim, isso assim, eu lembro que na época explodiu minha cabeça, porque realmente você ser solteiro, você ter essa sensação de completude, sabe? Você não precisa de alguém pra te suprir nada. É claro, quando você tá bem resolvido. Então, eu acho que essa fase da solteirice, ela é pra gente se resolver, pra gente, né, sanar essas carências, a gente investir na gente, com autoconhecimento e ter essa sensação, esse sentimento de completude mesmo e que não falta nada no sentido de que eu não preciso de alguém pra me completar, né? Que você entendeu o seu valor sozinho e aí você vai conseguir ser um bom par depois, porque você já tá completo, você não vai precisar, você não vai ter carências, dependência emocional, né? Então, é sobre isso, é sobre você investir em você, nos seus estudos, no seu conhecimento, autoconhecimento, né? Então, ouvir isso antes faria muita diferença. Ponto, cultive bons amigos. Gente, eu tenho um vídeo que eu falei sobre amizade, sobre me sentir sozinha nessa fase adulta, depois que eu me tornei mãe, sobre o sentimento de solidão. E isso tem muito a ver com o que a gente planta também, né, antes. Então, você cultivar bons amigos, você levar amigos, talvez desde a infância ou da adolescência, mas que sejam bons amigos, sabe? Não é só pra fazer número, mas é qualidade mesmo, sabe? Cultivar bons amigos, ser uma boa amiga, ser um bom amigo, né? Se eu tivesse escutado isso e colocado em prática desde muito antes, talvez hoje eu estaria num lugar muito melhor. Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim, eu tenho conhecido pessoas muito queridas ultimamente e mais pra frente eu gravo um vídeo sobre isso e eu vejo o cuidado de Deus nesse ponto da minha vida. Mas, assim, cultivar bons amigos, ser uma boa amiga, desde muito cedo você aprender o valor de uma amizade é muito fundamental pra sua evolução como um ser humano mesmo. Sétimo ponto, e esse aqui eu acho que é um dos que mais me pegam, assim, porque eu sofro hoje muito na pele por não ter cultivado esses hábitos desde muito cedo, né? O sétimo ponto é cultive bons hábitos, visando saúde mesmo, a longo prazo, saúde mental, saúde física. Então, assim, fazer exercícios, beber água, evitar o vício da dopamina fácil ali, né? Que são as telas, as redes sociais, esses estímulos. Nossa, como eu me vejo às vezes tão dependente do meu celular, sabe? Eu falo, hoje eu não vou ficar. Quando eu vejo o celular já tá na minha mão, parece que tem um imã. Ler bons livros, cultivar o hábito de ler. Como eu queria ter aprendido isso, desde muito, muito cedo, cultivado isso desde muito cedo, sabe? Então, talvez você possa dizer, mas a minha família não tinha isso. Tudo bem, a minha família também não tinha muitos desses hábitos, tanto que, né, eu não tenho hoje, mas eu não culpo a minha família. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter tido desde cedo, aprendido talvez com alguém de fora, um referencial de fora, e tomado aquilo pra mim e implementado. Não importa como, eu só queria ter desde muito cedo cultivado bons hábitos, que eu já estaria penando menos pra tentar
inseri-los mesmo na minha vida. De cuidar da minha pele, de usar protetor solar. Eu lembro que eu fui começar a usar protetor solar, eu tinha, sei lá, 19 anos já. Costumar usar diariamente, sabe, que eu falo. Então, assim, são hábitos, são coisas até bobas, né? Mas que fazem muita diferença a longo prazo. Então, são hábitos que eu gostaria de ter tido antes. Conselhos que eu gostaria de ter recebido muito, muito antes. Oitavo ponto, eu diria pra mim mesma, seja minimamente organizada. Eu me considero uma pessoa organizada, tá? Mas eu gostaria de ter aprendido bem antes a ser organizada, a ter planejamento, sabe? Colocar no papel mesmo, a pensar, a coordenar, ordenar a minha vida. Porque hoje eu estaria tão à frente, sabe? Ser organizada também acho que tem muito a ver com proatividade, sabe? De você não ser preguiçosa, não dar lugar à preguiça, mas ser ali proativa, produtiva. Não tô falando de você ser uma máquina, de você... Não é isso. É sobre planejamento mesmo, sobre organização, né? Sobre deixar a preguiça de lado, organizar suas coisas, fazer o que tem que ser feito. O nono ponto tá muito ligado já ao que eu falei no anterior, que é não seja preguiçosa. Falaria pra mim. Eu fui uma menina, principalmente uma adolescente muito preguiçosa, né? A minha mãe me cobrava certas coisas e eu não ia ali com muito custo, era preguiçosa mesmo, principalmente em questões da casa, das minhas obrigações ali, né? Então, quando eu casei, eu me vi assim, eu tenho que fazer, depois que me tornei mãe, ficou mais corrido ainda. Então, se eu não tivesse sido preguiçosa, mas dado duro desde cedo, eu teria apanhado menos e, nossa, faria total diferença. Então, não seja preguiçosa, seja diligente, seja cuidadosa, zelosa com as suas coisas, com a sua casa, né? Aprenda o quanto antes sobre essa organização, né? E faz diferença. E o 10º ponto, esse eu aprendi bem tarde, que é não se preocupe tanto com o que os outros pensam sobre você. Não que eu não ainda sofra com esse receio do julgamento alheio, mas isso tem muito, muito, muito pouca influência sobre mim hoje. Isso tem muito a ver com a exposição também aqui na internet. Eu lembro que em final de 2019, início de 2020, foi quando eu comecei a usar as redes sociais, né? Eu tinha um trabalho com o Instagram e logo alguns anos depois eu criei aqui o canal. Então eu ficava ainda muito retraída das pessoas conhecidas, que me conheciam, de como que era e tudo mais. E isso tantas vezes me travou, sabe? E claro que isso não se aplica só a quem se expõe aqui na internet, tá? Acho que é muito mais abrangente. Então, se eu não tivesse me preocupado tanto, eu teria já conquistado coisas, ido, né, num ritmo muito mais legal, muito mais rápido, que estaria me trazendo mais resultados, né? Então, provavelmente, ninguém liga. Você não é o centro do universo, né? Eu não sou o centro do universo. E coisas que ficam aí batendo na sua cabeça, talvez a pessoa ninguém liga. Ninguém tá ligando pro que você tá fazendo, literalmente, né? Então, a gente às vezes se coloca muito como protagonista, né, de tudo. Como se o mundo todo tivesse dando tanta essa atenção pra gente. E não, a gente não é o centro do universo. Claro, vão ter pessoas que vão julgar você, que vão falar de você, mas e aí? Todo mundo tá sujeito, né? Mas agora você paralisar, deixar de fazer coisas, deixar de viver sonhos, de cumprir compromissos por causa do medo do que as pessoas vão pensar de você, isso é bem estranho até, né? Isso é um certo tipo de idolatria com a sua autoimagem, né? Então, não se coloque nesse lugar, não tome esse julgo sobre você. Talvez ninguém ligue, talvez ninguém esteja reparando tanto assim. A gente se cobra muito, a gente se coloca muito nesse lugar de protagonista do mundo, mas a gente não é. Esse foi o vídeo. Não sei se vocês concordam, discordam, se tem algum ponto parecido aí comigo. Mas esses são os conselhos / ensinamentos que eu gostaria de ter aprendido bem antes, né, ali dos 18, ter colocado muita coisa em prática, que talvez hoje a minha vida seria outra. Mas é claro que eu sou grata pela vida que eu tenho hoje, pelas coisas que eu consegui aprender mesmo depois de uma certa idade e tenho colocado em prática, né, porque eu acho que é sobre isso, é sobre a gente despertar para algo e não importa na cidade, a gente tentar ali ir em busca do tempo perdido, né.
Então, é sobre isso, nunca é tarde pra recomeçar, não importa a idade que você tenha, tá? Faça por você, porque ninguém mais pode fazer aquilo que só a gente pode, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Dá um like pra mim e se inscreve no canal também. Tchau!